Olá, pessoal, bom dia! Aqui quem tá falando é Tia Tassiane, professora da turminha do segundo ano. E nós vamos dar início a mais uma aula da nossa escola, Centro Educacional Paideia. Vamos lá? Então, hoje é terça-feira, dia da nossa aula de Artes e Ciências. Nós vamos começar por Ciências. Na nossa última aula de Ciências, nós falamos sobre o nascimento dos seres humanos e vocês realizaram a atividade na página 53 do livro de vocês. Então, peguem os livros de Ciências para nós darmos início à nossa correção de hoje. Então, essa é a página 53. Nessa página nós temos duas questões. A primeira questão diz o seguinte: complete as frases a seguir com palavras do quadro. A letra A diz o seguinte: os seres vivos podem se reproduzir originando descendentes, ok? Letra B: o período de desenvolvimento do bebê na barriga da mãe é chamado de gestação ou gravidez. Letra C: antes de nascer, o bebê é alimentado pela mãe por meio do cordão umbilical. Questão número 2. Leia o texto a seguir e depois responda às questões. Então, o texto diz o seguinte: um bebê não sobrevive sozinho, depende totalmente dos seus pais ou de quem cuide dele. E mais tarde, conforme for crescendo, dependerá da sociedade para poder se desenvolver. As sociedades foram criadas para que os homens possam sobreviver e também conviver com os outros. Aí nós temos letra A e letra B. Letra A: de que cuidados um bebê necessita para sobreviver? Então, os cuidados necessários para um bebê é alimentação, cuidados com a higiene, vacinação também, entre outros. Letra B: hoje você não é mais um bebê. Atualmente, você também precisa de outras pessoas para se desenvolver? Será que uma pessoa pode sozinha suprir todas as suas necessidades? Então, a resposta é não, Ninguém é capaz de sobreviver sozinho. Todas as pessoas precisam uma das outras para sobreviver. Beleza? Então, pessoal, estamos finalizando a nossa correção de hoje. E agora, dando continuidade à nossa aula, hoje nós vamos permanecer no assunto desenvolvimento dos seres humanos, falando sobre algumas mudanças que acontecem com a gente quando nós nos desenvolvemos, ok? Então, como a gente já sabe, nós somos seres vivos que nascem, crescem, reproduzem e um dia irão morrer, não é isso? Mas até que tudo isso aconteça, nós passamos por algumas mudanças que são percebidas em cada fase da nossa vida. Que fases são essas? A infância, a adolescência, fase adulta e velhice. Então, começando pela infância. A infância tem início do nosso nascimento até os nossos 12 anos de idade. Nesse período, o organismo se desenvolve rapidamente. É o momento que nós aprendemos a falar, ficar em pé, andar e segurar alguns objetos. A adolescência fica no período entre 12 e 18 anos aproximadamente. Nesse período ocorrem algumas alterações no corpo. Essas mudanças ampliam as diferenças que existem entre os meninos e as meninas. Começam a crescer pelos no corpo, as meninas desenvolvem os seus seios, por exemplo, e os meninos podem ter barbas, a voz também fica mais grossa. Fase adulta, que começa a partir dos 18 anos de idade e vai até os 64 anos. Na fase adulta, o organismo atinge seu desenvolvimento máximo. O corpo para de crescer
E geralmente nessa fase, o homem e a mulher estão prontos para se reproduzir e gerar seus descendentes. E por fim, a velhice, que se inicia a partir dos 65 anos de idade. A velhice também é chamada de terceira idade. Nesse período, o corpo também passa por mudanças e vai lentamente perdendo as características da juventude. Em todas as fases da vida, as pessoas merecem respeito. Então, dependendo da idade de cada pessoa, por exemplo, criança ou idoso, esses direitos são assegurados por lei, ok? E agora que nós já finalizamos o assunto de hoje, chegou a hora de indicar a nossa atividade. A nossa atividade de ciências de hoje será no nosso livro, nas páginas 56 e 57. A nossa atividade tem 4 questões. A questão número 1 pede para que você observe a imagem dessas pessoas. Em seguida, responda em que fases da vida essas pessoas se encontram, tá? Você pode responder essa questão no seu caderno. Questão número 2 pede para você observar a sequência de imagens, né? Uma gestante até o período que o bebê nasce. E aí você vai responder a letra A, B, C e D de acordo com essas imagens. A letra A pergunta por que a barriga da mulher cresceu e depois diminuiu. Letra B pergunta quanto tempo costuma durar a gestação humana. Então, quanto tempo a mamãe passa com o bebê dentro da barriga, ok? Letra C. Logo depois do nascimento, qual é o alimento que se dá ao bebê? Assim que ele nasce, né? O que é importante dar para o bebê? Letra D. E antes de nascer, como é que um bebê ele se alimenta dentro da barriga da mãe? Ok? Questão número 3, que fica na página 57. Diz o seguinte: Rosana dorme com um bicho de pelúcia e gosta de andar de bicicleta. Ela é muito dedicada aos estudos, sabe ler e escrever muito bem. Gosta de livros e jogos que propõem desafios. Rosana percebeu há pouco tempo que seu corpo mudou. Os seios começaram a se desenvolver. Qual é a fase da vida que Rosana está? Então, qual é a fase, né, que ocorrem essas mudanças no corpo? E você vai responder na letra A. A letra B pede para que você pesquise imagens em livros e revistas, recorte e cole no seu caderno pessoas que se encontram na mesma fase que Rosana, ok? Questão 4 pede para você observar a fotografia e depois responder as questões que vêm logo abaixo. A letra A pergunta o que o menino está fazendo, tá? Letra B, como ele conseguiu ficar maior do que o que ele é? O que foi que ele utilizou para ficar maior? Letra C, em que fase da vida humana ele se encontra? E letra D, qual será a sua próxima fase? Depois da fase que ele está agora, qual será a próxima fase? Beleza? Então, pessoal, estamos finalizando a nossa aula de ciências de hoje. E a artes é a nossa segunda parte de hoje. Na nossa aula de artes, nós vamos falar sobre simetria. E o que é simetria, tia? Simetria é tudo aquilo que pode ser dividido em partes iguais, como acontece com as imagens que vocês estão vendo agora, tá? E aí as duas partes, elas devem coincidir perfeitamente dos dois lados, ou seja, um lado deve ser perfeitamente igual ao outro lado, tá? Então agora, para a gente exercitar um pouco sobre o que nós aprendemos, nós vamos realizar uma atividade que é a confecção de uma máscara, ok? Então, na nossa aula de hoje, a gente vai fazer uma máscara africana, como essa daqui, né? E ela representa simetria. Se você prestar bem atenção, nesses dois lados, um lado é completamente igual ao outro. E aí os dois se completam. A máscara faz parte da cultura africana. Eles acreditam que elas são mágicas e sempre utilizam nos seus rituais. Isso a gente vê em alguns filmes.
africanos, como no Rei Leão aparece uma cena de utilizar máscara, no filme Pantera Negra também, tá? Então vamos lá. Para fazer a nossa máscara, vocês vão precisar de uma folha de papel ofício, ok? Primeiro passo, vocês vão dobrar a máscara ao meio. Tá? E aí, vocês vão desenhar, vou virar pro lado de cá que fica melhor pra mim. Vocês vão desenhar um rosto aqui, um lado só apenas, tá? Um lado de um rosto. Então, vamos lá. Aqui são as orelhas. Tá? E aí, aqui, em cima da orelha dele, você vai fazer uma dobradura para saber onde fica a marca dos olhos, tá? Então, vai ficar aqui. Então, a gente vai fazer o olho. Da nossa máscara. E mais aqui embaixo, a gente vai fazer o nariz. Ok? E aqui embaixo, a boca. O lábio superior. E o lábio inferior. Depois que a gente desenha, a gente vai recortar a nossa máscara, tá? E agora a gente abre. Ó, como ficou, tá? O que é que a gente pode fazer agora? A gente pode enfeitar a nossa máscara com aquelas imagens, né? Aquelas pinturas que eles colocam na máscara africana, pra ficar bem típica. E se vocês quiserem também, vocês podem colar pedacinho colorido, né? Imagens de figuras geométricas, tá? Com canetinha ou com giz de cera, você enfeita também a sua máscara, ok? Da cor que você achar melhor. Tá? Vocês já entenderam, né? Ela é simétrica porque nós temos uma linha aqui no meio e um lado é perfeitamente igual ao outro. Então, eles dois se completam, tá? Aqui é a primeira máscara que eu fiz, beleza? Aí, na casa de vocês podem criar da forma que vocês quiserem também, ok? Então, pessoal, estamos finalizando a nossa aula de hoje. Até quinta-feira e um beijão de Tia Tassi.